dados amostrais foram obtidos de uma pesquisa que buscou saber o comportamento de determinada ação cotada em bolsa de valores no decorrer dos 9 pregões. Então, nós temos aí a tabela com os pregões, né? Então, pregão 1, R$ 7,00, 2, R$ 7,40, 3, R$ 7,50, 4, R$ 7,60, 5, R$ 7,70, 6, R$ 7,80, 7, R$ 7,75, 8, R$ 7,35, 9, R$ 7,00. Considerando-se apenas os dados amostrais apresentados, é correto afirmar que a letra A mediana dos preços é igual a 7,50. B, a variância dos preços é aproximadamente 30 centavos. C, a média aritmética simples dos preços é de R$ 7,00. D, o desvio padrão dos preços é aproximadamente 9 centavos. Aqui a gente vai precisar, no caso, calcular cada um deles, né? Então, essa é uma questão de estatística. Então, nessa prova veio uma questão de matemática financeira e uma de estatística. O que eu indico, primeiro de tudo? Se você não tem afinidade com matemática financeira, não tem afinidade com estatística, não deixe exatamente de lado, mas, né, também não vamos fazer muita força, principalmente com estatística, porque estatística só tem uma questão nessa prova, por exemplo, né? Então, nas próximas aqui já é teoria, não temos, então, outras questões. E aí, geralmente, vai vir isso mesmo, uma ou duas, né? Porque vai vir duas questões divididas em matemática financeira e estatística. Já veio prova que veio duas de matemática financeira, e aí não veio nada de estatística. E já teve prova que teve uma de cada, igual essa daqui. No caso da matemática financeira, a gente acaba precisando ter que esforçar um pouco para aprender algumas coisas, porque a gente vai ver também na parte, né, de contabilidade geral, a gente precisa da matemática financeira, e você vai precisar também aí no seu dia a dia, trabalhando e em tudo, para você também ter uma noção da sua própria vida financeira. É bom estudar matemática financeira. Mas a parte de estatística, realmente, se você não tiver o objetivo de estudar para concurso público no futuro, ou vai precisar de estatística, é um pouco complicado. Mas aí aqui a gente vai precisar então calcular 4 itens para essa questão. Então, uma questão que vai, né, ser enorme para você poder fazer. Então, a mediana você vai ter que calcular, a variância, a média aritmétrica e o desvio padrão, tudo para poder, por uma questão, né? Então, aqui entra muito o que eu sempre falo para vocês estudarem muito mais aquilo que você tem afinidade e principalmente a parte de contabilidade geral. Então, se você fechar, né, acertar todas as questões de contabilidade geral, você vai precisar de uma, duas, além, né, nas outras disciplinas. Porque a contabilidade geral tem o máximo, né, tem aí o maior número de questões em relação à prova toda. Então, não perca tempo com isso, tá, em relação a isso. Se você tiver afinidade, tudo bem, mas priorize estudar contabilidade geral, contabilidade de custos, que são matérias que você passou aí 5 ou 6 anos, 4 ou 5 anos, né, não sei quanto tempo foi sua graduação, estudando, e elas caem em maior proporção aqui na prova e vai te gerar, lógico, mais pontos. E aí, se você estiver muito desesperado, você resolve essa daqui de estatística, tá? E aí dá pra perceber que eu adoro estatística, né? Só pelo meu tom de fala. Então, vamos aí calcular. Então, a média. A média é a soma de todos os itens dividido pela quantidade de itens. Então, nós vamos somar todos os itens dos pregões, então 7, 7,4, mais 7,5, mais 7,6, mais 7,7, mais 7,8, mais 7,75, mais 7,35, mais 7 dividido por 9, que foram 9 itens, que vai dar aproximadamente 7,45. Então, a média aí de 7,45. A mediana, a gente vai colocar todos os itens em ordem e a gente vai encontrar o termo central, né? Então, o termo central aqui é de 7,5. Então, a mediana, a gente tem a mesma quantidade de itens para o lado direito e para o lado esquerdo. E a gente vai, então, encontrar o item central, que deu 7,75, que vai ser aí o termo central e é a mediana.
A variância tem toda uma fórmula para você estruturar. Eu esqueci de colocar a fórmula aqui, mas vai dar aproximadamente 0,09. E aí o gabarito a gente acabou encontrando, né? Então o gabarito vai ser a mediana, que é de 7,75. Desculpa, de 7,50. Então aqui, quando a gente encontrou o termo central, a gente vai encontrar a mediana, que é o gabarito letra B. E aí, aqui outra coisa que eu quero comentar com vocês, outra dica, né? No caso, quando pede muitas coisas assim, e como é uma questão complicada, vale a pena dar uma leitura e ver o que você pode resolver rapidamente. Porque aqui, por exemplo, você não precisava nem ter calculado o desvio padrão e a variância. Se você sabia, no mínimo, calcular a média e a mediana, você já ia encontrar o gabarito da questão com a mediana. Então, assim que você tiver uma oportunidade, aproveite esse momento aí para resolver pelo menos aquilo que você sabe, o que for mais básico daquela disciplina, tá bom? Então, aqui já encontramos o gabarito da questão, que é a letra... Aliás, não é a letra B, né? Eu marquei aqui que é a letra B, não é a letra B, é a letra A, tá? Não, já vão puxar minha orelha aí. Que é o que acontece de vez em quando, tá? Mas é só vocês, né, ficarem atentos aí, que realmente na gravação talvez eu passe o olho e acabe errando alguma coisa. Mas então, gabarito letra A.